Boa noite. Nós vamos dar início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Esta conferência número 46 nos ensina como controlar as poluições noturnas e caídas sexuais. E nós, durante este curso, até este tema já temos falado da importância da energia sexual. Porém, podemos ressaltar novamente que a importância da energia sexual para este trabalho é fundamental, é primordial, porque nós precisamos alcançar a castidade científica para transmutar a energia sexual e criar os corpos existenciais superiores do ser. Trabalhar na alquimia. E então é necessário alcançar a castidade. E já temos dito também o que é castidade. Que castidade é exatamente isso: não perder as energias sexuais, não expulsar do nosso corpo as energias sexuais. O homem não ejacula e a mulher não chega ao orgasmo. Porém, transmuta através do corpo vital, transmuta a energia sexual em união sexual entre um homem e uma mulher. Apenas a união sexual entre um homem e uma mulher é possível transmutar as energias sexuais. Um polo positivo com um polo negativo. Então, a união do positivo com o negativo, do feminino com o masculino, pode gerar um novo ser, uma nova criatura, um corpo físico. E assim também pode criar os nossos corpos internos. Se nós não ejacularmos, se nós não perder a energia sexual. Então, é necessário trabalhar no sentido de evitar a perda das energias sexuais. Tanto o homem como a mulher. E isso é necessário para que se tenha energia para transmutar. Então, vamos aprender o que é uma poluição noturna e o que é uma caída sexual. E como evitar, como controlar. Então, o que é uma poluição noturna? Uma poluição, que a poluição pode ser noturna e pode ser diurna também. Se uma pessoa vai dormir de dia, ela pode ter uma poluição. Então, o que é uma poluição? Uma poluição é uma perda involuntária da energia sexual. É um derramamento de energia enquanto se está dormindo. Isso é uma poluição noturna, é uma perda involuntária da energia. E isso nós vamos aprender como evitar, dada a importância de se reter as energias e fazer com que essas energias sejam transmutadas e levadas ao cérebro e assim criar os corpos internos, que é o nascimento espiritual.
tudo nasce através do sexo. Então, o nascimento espiritual também é através do sexo. Não se nasce de teorias. Impossível nascer lendo um livro, decorando escrituras. Não se pode nascer espiritualmente. Esse nascimento segundo é através do sexo e é a criação dos corpos. Através da união sexual de um homem com uma mulher. Então, essa caída, uma caída sexual, é a perda da energia durante uma prática, durante uma união sexual entre um homem e uma mulher. Ambos podem cair, podem perder a energia. E também vamos apontar alguns motivos pelos quais se tem a pulsão e também se tem a caída e como evitar, como controlar. Então, o próprio título da conferência é como controlar as pulsões e as caídas sexuais. Então, uma pulsão, ela pode ocorrer durante a noite ou o dia. É quando a pessoa está dormindo. Quando se dorme, essa energia pode ser perdida. Se falam, algumas pessoas conhecem isso como o sono molhado. Se acorda e percebeu que perdeu a energia, derramou. Isso foi involuntário. Isso aconteceu durante as horas de sono, que o nosso corpo astral está fora. Isso ocorreu no corpo físico por alguma sensação, alguma emoção que o corpo astral, alguma atitude que o corpo astral teve lá, e se passa então pelo cordão de prata todas essas sensações, e no corpo físico ocorre a poluição. Ocorre a perda da energia sexual. Então, as causas dessa poluição noturna são muitas causas. Existem muitas causas. Através das impressões que nós temos durante o dia, e não transformamos as impressões. Uma impressão chega a nós pelos 5 sentidos. Chega pelos olhos, pelos ouvidos, pelo cheiro. Chega uma impressão e coloca em atividade a nossa energia sexual. Nos atrai algum elemento, alguma pessoa do sexo oposto, naturalmente. Nos atrai, nós sentimos algo emocionalmente, podemos sentir alguma coisa durante o dia, e isso se repercute durante a noite, porque nós não transformamos as impressões. Então, é preciso transformar as impressões, colocando um resumo, diante dessa impressão, colocando algo ao contrário. Por exemplo, se vê uma pessoa do sexo oposto, se impressiona com uma pessoa do sexo oposto, então deve pedir a morte psicológica dessa impressão e neutralizar essa impressão.
se neutraliza, se transforma essa impressão, pedindo a morte desse defeito que se impressionou com essa pessoa do sexo oposto. Pode ser também uma imagem, pode ser um vídeo, que os vídeos pornográficos abundam por esses tempos. Então, por algum motivo, alguém olha algum vídeo, muitas vezes sem querer, alguém está olhando, e nós, movidos pela curiosidade, podemos olhar esse vídeo, alguma parte desse vídeo no celular de alguém. Essa curiosidade nos leva a olhar. Então, isso produz essa impressão luxuriosa em nós. E outras formas também. Pode ser uma pessoa com roupas provocantes, pode colocar em atividade a nossa energia sexual. Se nós não transformamos essa impressão, se nós não pedimos a morte desse defeito, desse eu luxurioso que se identificou com esse evento, nós, durante a noite, vamos fazer a mesma coisa, vai repercutir, e podemos ter uma poluição noturna, uma perda involuntária da energia sexual. Então, as impressões devem ser transformadas pedindo a morte. Se nós quisermos fazer um trabalho sobre nós, um trabalho real, é necessário aprender a dominar as nossas energias sexuais, a governar a nossa máquina humana a partir da nossa essência, da nossa consciência, e não deixar que a máquina humana seja manipulada, seja usada pelo ego, pelos eus, porque os eus usam a nossa máquina humana se nós permitirmos. Porém, quem deve governar a máquina humana é a consciência. Devemos colocar a nossa consciência ativa, atenta, para governar a máquina humana, estando atento nos 5 centros da máquina humana. É o centro intelectual, o centro o motor, o centro da fala. Então, controlar, governar a nossa língua para não estar proferindo palavras de luxúria, palavras que induzam, palavras de duplo sentido, que ativam esse centro sexual. Então, os nossos pensamentos, a nossa visão, nós temos que governar os pensamentos, governar a nossa visão, governar a nossa língua e governar o nosso centro emocional, o nosso centro instintivo e também o sexual. E se nós não fizermos isso, nós nos identificamos durante o dia com alguma cena e à noite nós podemos ter uma poluição noturna, podemos ter uma caída sexual também, para aqueles que estão praticando a magia sexual. Então, é preciso aprender a dominar a máquina humana. É preciso aprender a nos governar e não deixar-se governar pelo ego. Não deixar que o ego atue mecanicamente através de nós, ao seu bel prazer. É necessário criar uma disciplina. Aqueles
que queremos esse trabalho, é necessário criar uma disciplina. Não ter vergonha. Um homem não deve ter vergonha de não olhar para uma mulher, porque a ideia que se tem é de que o homem que não olha para uma mulher não se interessa por sexo. Ele já, os colegas, os companheiros já acusam de homossexual, porque não gosta de mulher. Então nós não devemos, se nós temos a ânsia de fazer esse trabalho, nós temos 2 trabalhos para fazer nesse momento, que se vê uma mulher, se vê que está na oportunidade de ver algum vídeo. Nós temos 2 trabalhos a fazer. Um trabalho é não olhar o vídeo e outro trabalho é pedir a morte para esse defeito do orgulho, que tem medo, tem vergonha de que o que vão pensar se eu não olhar para essa mulher, se eu não falar, se eu não interagir com eles nesses assuntos. Então nós não devemos ter vergonha de não nos atrair, de nos disciplinar, de nos governar. Não ter medo do que vão pensar. Porque a maioria das pessoas não conhecem esses estudos, não conhecem esse trabalho e interpretam mal e acusam as pessoas de estranhos. Porém, nós que conhecemos esse trabalho, que queremos fazer esse trabalho, não devemos nos preocupar com o que os outros pensem, o que possam pensar. Devemos fazer o que temos que fazer, nos disciplinar, não interagir, não participar desses assuntos e trabalhar, observar o nosso interior, se tem alguma coisa se manifestando no sentido dessa vergonha, de não olhar. Porque isso é causa de poluição noturna, é motivo para uma poluição ou uma caída sexual para aquelas pessoas que estão praticando a magia sexual ou que querem praticar a magia sexual. É preciso ir purificando a energia para poder transmutar. Então, as impressões são importantíssimas. As impressões que nos chegam através dos 5 sentidos, nós precisamos trabalhar, precisamos transformar, pedindo a morte psicológica do defeito que se manifeste a cada instante. E assim nós vamos nos dominando, vamos dominando a máquina humana e não deixando-se dominar através desse, como mostra nessa figura, que os defeitos atuam através dos nossos centros, dominando a máquina humana, como uma marionete. Aquela marionete que se move com fios, nós somos como uma marionete. Se nós deixarmos a vontade dos eus psicológicos, nós somos como uma marionete. Então é preciso assumir o comando da máquina humana e não deixar-se comandar pelos defeitos psicológicos. Isso é algo muito importante para aquelas pessoas que
queremos fazer um trabalho revolucionário, um trabalho real sobre nós. Então, também a lascívia é as imagens que se tem na memória, que se criam no centro intelectual, se formam essas imagens, se formam através de detalhes durante o dia, detalhes que não se trabalhou, detalhes que nós deixamos passar, detalhes de imagens, de sons, de músicas, porque as músicas também instigam, provocam a luxúria. As palavras que ouvimos, os detalhes que não se trabalham durante o dia, se tornam motivos de uma poluição ou uma caída sexual. Temos também essa lascívia também acontece com a frustração sexual. Ao frustrar a pessoa que é frustrada, que se frustra sexualmente, ela vai ter essa lascívia mental, essa imaginação, essas imagens, ela vai forma essas imagens, e isso leva à poluição ou à caída. Também temos a possibilidade de ser atacados por uma bruxa desde a quarta dimensão, que uma bruxa ou um bruxo, no caso de mulheres será um bruxo, e no caso dos homens uma bruxa, que essas bruxas viajam pela quarta dimensão e atacam as vítimas, e é justamente aquelas pessoas que estão lutando para conseguir a castidade que são vítimas de ataque, porque as outras já estão dominadas. Então, aquelas pessoas que estão lutando são alvos. Pessoas que estão lutando para alcançar a castidade são alvos da própria bruxa, da própria loja negra, que tem os seus agentes, tem os seus enviados. Então, uma bruxa pode atacar através da quarta dimensão, pode atacar e sugar a energia de qualquer pessoa. Pode, por exemplo, uma grande seringa pode introduzir na coluna vertebral e sugar a energia com uma grande seringa. Se perfura e pode tirar a energia. Isso rapidamente. E a causa é a ausência de fazer as conjurações e o círculo mágico. Então, nós que queremos fazer o trabalho, precisamos aprender a fazer as conjurações e traçar o círculo mágico. As conjurações para limpar o ambiente e o círculo mágico para manter esse ambiente fechado, para que uma bruxa não invada esse ambiente. O círculo mágico não é violado por entidades
não ultrapassam onde estiver o ciclo bem feito. Então, uma bruxa, um bruxo, bate ali e volta. Já há experiências que se tem tido que realmente funciona e nós podemos comprovar isso através da prática. Nós podemos comprovar que isso realmente funciona. A pessoa faz o ciclo e outra pessoa à noite em astral também não vai entrar. A pessoa falou para um conhecido que não era, essa pessoa não conhecia esses estudos, porém saía em corpo astral. Ela disse: essa noite eu vou te visitar. Aí a pessoa que conhecia esse ensinamento, conhecia as conjurações do ciclo mágico, disse para ela: não, lá tu não entra. Na minha casa você não entra. E fez o ciclo mágico e as conjurações do ciclo mágico. E no outro dia a pessoa comentou que tentou entrar e não conseguiu. Por quê? Ela não tinha boas intenções, era só algo para experiência da personalidade. Então essa pessoa comprovou que não entra quem não é bem-vindo. Só podem entrar mestres que são da loja branca, podem passar livremente, porque eles se vêm para nos ajudar, para nos instruir. Também pode acontecer um ataque no mundo astral. No mundo astral pode haver um ataque. A pessoa está fora de si, fora do corpo físico, no mundo astral, e pode ser atacado por uma bruxa e levar essa pessoa a copular no mundo astral. Tranquilamente pode a pessoa se identificar no mundo astral e copular astralmente com essa bruxa ou bruxo, e o corpo físico lá na cama onde está dormindo tem a poluição, tem a perda da energia. Então, a falta das conjurações não pode ser, não podemos deixar de fazer as conjurações e o círculo mágico para evitar então esses desgostos. Também há para o mundo astral as conjurações que nós já aprendemos, que são feitas no mundo astral. Se uma pessoa está consciente no mundo astral, pode fazer as conjurações, a conjuração de Júpiter, pode fazer e expulsar qualquer suspeito. Também os alimentos, esta parte também é importante, tudo é importante. São detalhes que podem nos levar à poluição e à caída sexual. Os alimentos são coisas que nós não devemos comer. Coisas que uma pessoa que quer fazer esse trabalho deve erradicar do seu cardápio. É a carne de porco. Carne e derivados de porco. Nada. Que essa carne, por ser muito carregada de átomos involutivos, ela relaxa os esfíncteres, provocando a perda da energia sexual.
provocando uma caída ou uma poluição. Também a causa de pesadelos devido muitas vezes à carne de porco. Também não se deve comer embutidos, linguiça, que sempre vai ter alguma coisa misturada lá. São muitas vezes sobras que se fazem os embutidos. Então, deve-se evitar os embutidos, os enlatados, carne de peixes e couro são também prejudiciais. Esses peixes que vivem em lama, em banhados, em lobos, em águas barrancas, que comem as sujeiras, comem os detritos, são os que limpam as águas. Eles têm um trabalho de limpar as águas, assim como esses abutres limpam o mundo físico, a parte seca. Esses que em algum lugar chamamos corvo, que comem a carniça. Então, o bagre é o corvo do mar, da água. Então, ele come a carniça que há dentro da água. Então, nós não vamos comer o bicho que come carniça. Ele tem o seu trabalho. Ele é um animal que está na natureza para isso. O serviço dele é esse: limpar. Imaginemos um mundo sem os abutres. O que seria dos animais que moram nas fazendas, gado, cavalo? O que seria desses locais sem os abutres? Então, os abutres são uma criação da natureza para fazer esse trabalho. E ninguém come um abutre, um corvo, ninguém come, nunca vi ninguém dizer que comeu um corvo. Então, por que nós comeríamos o corvo d'água? Por que comeríamos bagre e esses outros peixes de corvo? Então, isso provoca poluição e caída sexual. Os alimentos também, comer comidas frescas, o mais natural possível. Comidas mais frescas possíveis. Os congelados não são um bom alimento, porque ao se congelar, depois de 24 horas, um alimento já não tem mais os nutrientes naturais. Uma comida que se cozinha, ela até 24 horas ela está ainda com os nutrientes completos. Depois já não tem mais nutrientes, apenas enche. E também pode provocar uma caída, porque não nutre o nosso corpo físico. Nosso corpo fica débil. Não tem o alimento necessário, suficiente. Então, o nível, também se tem um item que se chama o nível do corpo, que internamente dentro de nós tem um reservatório da energia sexual. Então, para uma pessoa que não esteja transmutando, esse reservatório pode passar no língua e transbordar. Então, controlar esse nível desse reservatório da energia no nosso corpo através da sublimação. Sublimar a energia. Aquela pessoa que não pode transmutar, pode ser porque não tem companheiro ou companheira, ou que está impedido de transmutar por algum problema de saúde do companheiro ou companheira.
deve fazer a sublimação, que é sublimar a energia sexual. Sublimar através do corpo vital, através dos cordões de Ida e Pingala. Aqueles cordões que aparecem no caduceu de Mercúrio, aquela cobra enroscada 3 vezes e meia. Então, esses cordões iniciam um em cada testículo no homem ou em cada ovário na mulher. Se cruzam 3 vezes e chegam ao cérebro, ao cálice. Se cruza no centro instintivo a primeira vez, se cruza na altura do coração a segunda vez e na laringe pela terceira vez e chega ao cérebro. É por onde sobe a energia, por onde a energia circula, a energia sexual circula através desses cordões. Então, se deve sublimar a energia através desses cordões. Então, como se faz a sublimação? A sublimação se faz tapando, se tapa com a mão direita, se tapa o homem, tapa a fossa nasal esquerda para começar. Começa com a fossa nasal esquerda e imagina que do testículo esquerdo, que é positivo, o testículo esquerdo é positivo e o direito é negativo. Na mulher, o ovário direito é positivo e o esquerdo é negativo. São inversos. Então se tapa a fossa nasal esquerda, o homem, e se inala pela fossa nasal direita, imaginando que do testículo esquerdo sobe uma energia, se cruza no centro instintivo, se cruza no coração e vai, atravessa, se cruza novamente na laringe e chega ao cérebro. Então se inala, imaginando que essa energia sobe, fazendo esse percurso, se cruza, sai do testículo esquerdo, se cruza no centro instintivo, cruza novamente à altura do coração e volta ao lado direito e sobe ao cérebro. Então, se imagina isso e se pronuncia o mantra Ham. Então é Ham. E se abre, se solta, se libera a fossa nasal e se exala curto e rápido pela boca, fazendo o mantra Sa. Então é Ham, Sa. Ham. Retém subindo a energia, imaginando que sobe, fazendo esse percurso, iniciando pelo testículo esquerdo, tapando a fossa nasal esquerda. Então, esses cordões, no homem, ele inicia na fossa nasal esquerda e termina na fossa nasal direita, Ida. E o outro, Pingala, inicia na fossa no testículo direito e termina na fossa nasal esquerda. Então se faz alternado. Uma vez, Ham, Sa, Ham, Sa. Se faz alternado por 10 minutos. 10 minutos é suficiente para equilibrar essa energia nesse reservatório, nesse que se chama copo, que está dentro de nós. É um reservatório onde a energia vai sendo depositada e, como não se transmuta, ela se enche e derrama. Então, para evitar isso, se faz a sublimação. A mulher é o inverso. Então, na mulher,
inicia tapando a fossa nasal direita. A mulher inicia tapando a fossa nasal direita. Então, se quem está escutando, se é mulher, presta atenção na sua parte. Aqui. Inicia com a fossa nasal direita. Então, vai inalar pela fossa nasal esquerda, imaginando que do ovário direito sobe essa energia. Se cruza no centro instintivo, se cruza no coração e volta se cruzando na laringe e chega à fossa nasal esquerda. Então se faz a mesma coisa. Ham, ham, sa, ham, sa. Se alterna uma vez para cada fossa, para cada ovário ou cada testículo. E assim se controla, se mantém essa energia equilibrada e não derrama. Outro motivo são os lugares onde nós frequentamos. Cinemas, cemitérios, igrejas, estão todos repletos de larvas. Shoppings estão repletos de larvas. Hospitais estão repletos de larvas. E essas larvas sobem ao nosso corpo e nos debilitam a energia e pode ocorrer uma caída ou uma poluição noturna. Então, a solução para amenizar isso é colocar uma pitada de enxofre nos calçados, se tiver naturalmente de calçado fechado, colocar uma pitada dentro de cada pé de calçado, e isso evita que as larvas subam, porque as larvas estão no piso, são larvas astrais, não estão no mundo físico. Porém, elas sobem pelos pés e ficam flutuando na nossa aura, no nosso corpo vital. O nosso corpo vital, nossa aura, envolve todo o nosso corpo. Essas larvas ficam flutuando aí nessa nossa aura. E isso debilita a nossa energia. Então, para isso, se coloca uma pitada de enxofre em cada pé de sapato, quando vai nesses lugares. Evita ir, porém, se tiver que ir, se faz isso. E também se faz a suástica, que é feita com enxofre. Se faz em uma laje, uma lajota. Eu desenhei aqui para ficar mais fácil. Então se põe enxofre, se preenche com enxofre toda essa figura da suástica, se preenche com enxofre e se põe um pouquinho de álcool. Se borrifa álcool em torno e põe fogo. Põe fogo e enquanto queima, se canta a conjuração do Belilim, somente Belilim, 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 se canta esse mantra durante o tempo que estiver queimando. Então limpa o ambiente, a nossa casa, o nosso quarto, a nossa casa. Isso se faz periodicamente. Um mês, cada um vai ver o período que fará. Porém, um mês está razoável.
Então, no período menstrual, em que a mulher está nesse período, o casal não deve dormir na mesma cama, porque a energia da mulher está passando por um processo involutivo e os dois não devem dormir na mesma cama, porque não vão praticar, não vai haver prática. Então, não se deve dormir na mesma cama, dormir em camas separadas, porque a energia da mulher está passando por esse processo involutivo e prejudica também a energia do homem, pode também evoluir a energia do homem. Isso não é por discriminação, isso é natural. A energia da mulher passa por esse processo e é preciso se comportar sabiamente, sem discriminação, sem desprezo, sem aquele desgosto, sem aquela má impressão. É para o bem dos dois. Não é necessário que a mulher, não é preciso que a mulher fique chateada. Não é algo único dela. Toda a energia, todas as mulheres passam por esse processo. Toda a energia passa por esse processo. E devemos tomar esse cuidado. Também aquela pessoa, aquele casal que está praticando magia sexual, não deve estar durante o dia nessas agarramentos, como se diz, nesses carícias fora de hora, porque põe em atividade a energia sexual e como não vai se transmutar, a energia se perde. A energia ela põe em atividade e se perde. Ela evolui dentro do próprio corpo, dentro do próprio carne da pessoa. Essa energia se infiltra, porque ela colocou em atividade e essa energia, para algum lugar, ela vai ter que ir. Então, ela pode perder numa poluição, ou à noite, quando for fazer a prática de transmutação sexual, tem uma caída sexual. Também a falta de concentração no momento de fazer a prática, durante a prática. Cada qual deve se concentrar no seu processo em subir a sua energia. Cada um se concentra na sua energia e transmuta e faz a transmutação. Não se identificar. E se durante o dia a pessoa, o casal, fica nesses carinhos fora de hora, pode haver uma caída sexual, uma perda involuntária da energia durante a prática do arcano. Então são muitos motivos, são muitas causas, e isso nós devemos nos disciplinar, se é que queremos fazer um trabalho real, um trabalho verdadeiro sobre nós, um trabalho superior, que é o trabalho de autorrealização íntima do ser. Nascer espiritualmente, criar os corpos, trabalhar com a alquimia. É preciso nos disciplinar, criar a nossa disciplina, ver aquilo que vamos aprendendo e ir nos
disciplinando. Então, a concentração também é importantíssima na hora de fazer a prática. Então, nós estamos dispostos a esclarecer as dúvidas. Podem nos escrever no nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp ou Telegram é 55 é o Brasil, 62 991 92 93 55. Esse é o nosso WhatsApp e Telegram. E nós estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida e passar informações que sejam necessárias. Muito obrigado e boa noite a todos.